Tá. Pronto. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo, né? O nosso tema é esse, o cristianismo e a eclesiologia, e hoje vamos iniciar a etapa final, né? Só podemos fazer assim uma rápida recapitular. É isso aí. Vamos recapitular, é mais fácil falar dessa maneira. Vamos recapitular algumas coisas. E no primeiro momento, nós falamos da relação da igreja com a sociedade, envolvemos a cultura, envolvemos outras religiões, política, e tratamos isso de maneira geral, né? No segundo momento, estivemos tratando do cristianismo contemporâneo, levantamos pontos negativos, levantamos alguns pontos positivos com relação a esse tema, e levantamos também como funciona hoje a questão da religiosidade, como ela tem aflorado na sociedade atualmente, como sempre teve na história, né? E agora, na parte final, estaremos entrando no cristianismo e a eclesiologia propriamente dita. E como a gente já falou na semana passada, quando citamos sobre a questão da religiosidade, nós mencionamos alguma coisa sobre rituais. Então hoje, esse vai ser a nossa parte que vamos falar, né? Eu levantei aqui algumas imagens, né, de diferentes linhas religiosas, né, catolicismo, budismo, né, tribal, né, judaica, várias linhas mostrando como ela é variada, e realmente é um campo muito vasto, né? Só que para podermos entendermos mais a respeito disso, precisamos aqui relacionar essa diferença de ritual e de rito. Então vamos mostrar aqui no próximo slide, né, essa é a diferença. Ritos. Ritos são um conjunto de cerimônias que se praticam numa religião ou seita, certo? A vírgula não precisava, né? Ritual, conjunto de gestos, palavras e formalidades utilizados de maneira simbólica para que a mente acredite no que está fazendo, geralmente utilizados em religiões. Quando você olha assim, mais separadamente, podemos ver que ritos está mais associado a cerimônias, a eventos, né, cerimoniais. E o ritual não. É um conjunto de coisas, de gestos, práticas, formalidades, né? Tem mais, digamos assim, mais variedades com relação às cerimônias. E é muito bom isso, pontuar essas diferenças, porque existem muitas práticas semelhantes em algumas linhas religiosas, que nós vimos assim, são rituais iguais, porém, são situações diferentes, mesmo com práticas iguais. Um exemplo muito claro que podemos ver, né, nós estamos dentro do cristianismo, e quando olhamos, por exemplo, a respeito da ceia, a ceia é um exemplo claro sobre isso. Nós vimos aqui na história, quando você estuda um pouco da teologia e seminário, eles sempre levantam na ceia a diferença da transubstanciação, da consubstanciação e do memorial. E esse primeiro que eu mencionei tem muito a ver com o catolicismo. Eles entendem que quando você come o pão e o vinho, e toma o vinho, está ali dizendo que aqueles elementos, no momento dessa cerimônia, eles se transformam no corpo e sangue de Cristo. Mas, quando você vai para o meio luterano, né, o luteranismo, eles creem que não se transformam, eles contêm o corpo de Cristo e o sangue, né? Então é a consubstanciação. E para batistas, a ceia ela é um memorial, né? Nós tomamos ela para podermos estar relembrando a importância que tem, e lógico, lembrando também que isso é a ordenança do próprio Cristo. Estamos tomando de maneira simbólica e nos remetemos à importância que foi a salvação que nós temos no sacrifício do próprio Cristo, não é? Então, existem essas diferenças com práticas semelhantes, né? Então, eu levantei aqui uma questão, né, para podermos estar tratando dos motivos principais dessas práticas. Vocês perceberam que a vírgula estava errada ali, eu dei aqui está maiúsculo, quando é contínuo aqui, né? Então
algumas coisas em português eu entendo, mas só quando eu falo de recapitalização que eu bagunço tudo. Então vocês vão só para entenderem que de português eu entendo alguma coisa, né? Então, vamos lá. Motivos principais dessas práticas. Quais são os motivos de existirem essas práticas? Eu levo, deve existir mais motivos. Porém, dentro do meu estudo, dentro da minha, e também da minha comissão de observar, nós levantamos 3 motivos e vamos estar tratando agora, no princípio. O primeiro deles é esse. Essas práticas têm como intenção obter algo da divindade. Meu irmão, isso é paganismo, só que isso é muito mais comum no cristianismo do que nós imaginamos. A gente, quando vê a questão paganismo, a gente fala assim, não, o paganismo é uma coisa muito separada, porque nós que somos cristãos, nós temos uma prática correta da Bíblia, e na verdade não, né? Muito disso é absorvido, e diria eu que a maioria das pessoas tem essas práticas, a maioria dentro do contexto cristão, tem essas práticas pagãs, e muitas vezes elas não compreendem como funcionam, né? E elas fazem essas práticas na intenção de obter alguma coisa da divindade. Isso tem muito a ver com você querer jejuar, você orar, fazer vigia de oração de 7 dias para receber uma espécie de bênção especial, para você tomar alguma água em cima de uma televisão, na intenção de fazer uma cura. Então, existem várias práticas que elas são muito comuns e nós fazemos na intenção realmente de receber alguma coisa da divindade. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, pronto, isso aqui é até um pouco mais interessante, é a questão didática, né? E nós podemos dividir a questão didática para podermos melhor entender, em 2 momentos, né? A questão social. Por que questão social? Por exemplo, os chineses, eles têm uma linha muito grande no filósofo Confúcio. Então, muito da sua linha que eles creem hoje vieram da linha do pensamento dele. E na visão de Confúcio, ele crê que a prática, né, do ritual e essas coisas, elas têm um papel muito importante na sociedade, porque ela desenvolve uma espécie de harmonia, de disciplina para as pessoas, né, e os bons costumes, eles prevalecem. Então isso, muito dos chineses, foi herdado deles, eles têm esse pensamento, né, essa prática. Porém também, inclusive, pronto, lembrei também aqui de uma situação que eu ouvi uma entrevista de um pastor da presbiteriana, e ele mencionou o seguinte, que ele praticava, né, ele estava batizando por aspersão de bebês. E ele me disse, mas você crê nisso, professor? Eu creio, uma das coisas que eu pratico também essa ação é justamente para induzir os pais do caminho que o filho vai traçar, que ele vai estar envolvido na trajetória da criança. Então essa ação desse batismo infantil tem como essa intenção. Eu achei interessante a colocação daquele pastor sobre isso, porque isso é uma questão didática social, que é para a sociedade, né? A maneira de você agir para o bem. Então, só que existe também um segundo aspecto. O segundo aspecto, ele é a questão da divindade, né? Aí fala assim, mas como assim, Davi, a divindade? Irmãos, pensamos, quando nós oramos antes de almoçarmos, muitas pessoas, elas creem que se você não orar antes de almoçar, supressão, elas acham que a comida vai ser amaldiçoada, vai comer, vai passar mal. Então é essencial que ela ore, antes de viajar, porque se você não orar, você pode ter uma viagem muito perturbadora e tal, né? Porém, existem pessoas que elas têm um costume de fazer isso, elas separam o horário por uma questão de disciplina, já que eles precisam ter esse contato com o Pai, então eles encontram os melhores momentos do dia para ter esse contato. Já não entra mais no automático, ou numa questão de precisão para ser abençoado. Eles fazem como disciplina, não é, com o Pai. Então ele tem essa relação para com Deus, ele consegue tentar ajustar os seus horários dentro da sua rotina, para ele estar disponível para poder conversar com Deus. Então existem esses 2 aspectos, o social e o da divindade. E a terceira questão que eu queria mencionar é a obediência. E essa eu queria uma atenção especial, porque essa muitas vezes ela é a mais importante.
Nós temos essa prática, por quê? Nós temos essa prática porque o próprio Cristo, Ele ordenou que tivéssemos o batismo e a ceia, uma ordenança. Então, primeiramente, precisamos fazer isso, porque é nos mandado. Essa é a primeira questão que temos que fazer. A segunda, quando você para analisar, existe também uma questão didática de Deus para nós, né? Quando vemos a ceia, já citamos que é importantíssimo que tomamos o vinho e comemos o pão, para que sempre podemos lembrar do passado, da importância que Cristo tem na nossa vida. A mesma coisa do batismo. É muito bom ter essa representação daquela pessoa que vai estar ali, afogando, deixando o seu velho eu na água e levantando como nó para que todos vejam. Então existe também um aspecto didático nessas ações do próprio Deus, né? E aí eu remeto a uma grande questão final que eu levantei aqui para podermos estarmos tratando, que é... Não está vivo, né? Pronto. Mas em resumo, a pergunta é mais ou menos essa. A pergunta é... Foi, pronto, ainda bem. Eu ia contextualizar a pergunta, né? E pode ser que eu não fosse pelo mesmo caminho. Existem problemas em praticar os ritos e rituais cristãos? Existe algum problema nessas práticas, irmãos? Essa é uma pergunta muito interessante. E para podermos melhor explicar ela, precisamos realmente aprofundar nela para podermos entender. E não podemos fazer isso em todas as suas etapas. Porém, existe um aspecto que eu achei muito interessante para podermos tratar com relação a essa pergunta. E ela é da seguinte maneira: será que eu, que sou praticante desses ritos, desses rituais, eu compreendo com exatidão qual é a intenção de praticar essas coisas? Não é porque eu estou mencionando isso para os irmãos. Isso também nos remete a uma reflexão sobre nossas ações e nossa relação com a nossa igreja. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, né, e nós entramos no automático. Nós entramos no processo de termos práticas já comuns e nem muitas vezes nos conscientizamos da importância que tem aquela prática. E nós também vemos muitas pessoas que elas praticam coisas que a sua igreja orienta, que muitas vezes não tem nenhuma relação com a Bíblia. Não tem, né? Quando Deus dá uma ordenança, você consegue compreender isso, você vê isso na Bíblia, que lhe serve como padrão para compreender aquele tipo de prática que está tendo na religião dele, tranquilo. Mas quando você vê um pastor orientando coisas, ou um pastor, ou um padre, independente, irmão, independente, isso tem nos dois lugares. Mas quando você vê, vamos dizer assim, um líder religioso orientando você a colocar alguma coisa pesada nas suas costas, uma espécie de cruz, e você caminhar quilômetros e quilômetros para poder completar a sua caminhada, e dessa maneira você receber uma bênção especial, é bom você repensar. Quando você vê algum líder religioso lhe orientando a tomar algum tipo de água diferente e deixar em cima da sua televisão, que se você tomar, você irá receber uma bênção especial, é bom você refletir que relação tem isso com a Bíblia. Quando você vê um líder religioso lhe orientar, você dá uma certa quantia em dinheiro, tendo a certeza de que Deus vai lhe recompensar em 3 vezes mais, ou 7 vezes mais, e você não vê nenhuma relação dessa com a Bíblia, e nenhuma orientação dessa, porque não é uma ação com amor. Você está doando uma coisa para a obra, não é nem pela obra, é por você. Olha que coisa interessante. Será que Deus trabalharia de maneira didática para você elevar a sua ganância financeira e você ter que dar tanto, apertar, para receber tanto? Será esse realmente um teste da fé? Por que Deus iria fazer um teste como esse para você, que iria crescer o reino de Deus, num teste esse tão pessoal, tão individual para você? Então é algo realmente a se pensar. Precisamos, irmãos, nos refletir com relação a essas práticas. Precisamos refletir com relação a essas ações, do que realmente é rito, do que não é rito, com a relação que tem a minha prática na minha religião com a Bíblia. Muitas vezes nós colocamos
uma espécie de viseira que nos cega e não conseguimos enxergar além. Não é? E a Bíblia, alguns estudiosos, eles compreendem pela Bíblia, pela história, de que a igreja primitiva, quando tinham lá a ceia, por exemplo, né, muitas pessoas que tinham a condição financeira mais elevada e compravam algumas coisas para poder fazer um jantar, coisas a mais, né, coisas com mais fartura. Quando eles iam comer, eles seguravam aquilo na hora de dividir e comiam entre eles, ou os seus familiares, ou aqueles mais próximos, comiam rápido, comiam entre eles mesmos e não tinham a intenção de repartir aquilo que deveria ter feito. Então, eu pergunto aos irmãos, será que essas pessoas que tinham essas práticas e que têm essas práticas em nossas igrejas, elas compreendem realmente a importância desse ritual? Aí eu pergunto, então realmente é mais importante realizar o ritual do que você realmente compreender a importância dele? Então, irmãos, isso é interessantíssimo. E eu gostaria de finalizar, já agora, fazendo a seguinte reflexão com os irmãos: para quem nós trabalhamos? Nós trabalhamos para a obra ou para o Senhor da obra? Pense a respeito disso, e semana que vem estaremos aqui mais uma vez dando continuidade a essa etapa final. Então tenham todos uma ótima tarde.